E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática. E o que iremos trabalhar hoje é a área do círculo. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, pessoal, eu estou aqui com a tela do GeoGebra e o que a gente vai fazer é encontrar uma expressão que nos forneça aqui a área de um círculo, né? Uma forma para calcular a área de um círculo. Só que para isso eu vou encontrar uma outra expressão que nos permita calcular a área de um polígono regular qualquer, tá? Então eu tenho aqui esse polígono regular que eu não sei a quantidade de lados que ele tem, e o que eu quero fazer aqui é encontrar uma expressão que nos dê a medida da sua área. Então, para isso, a gente vai considerar aqui que esse polígono ele possui n lados, tá? Então, vou colocar aqui, ele possui n lados, eu não sei a quantidade de lados que ele tem, e eu vou dizer aqui que L é a medida do lado desse polígono. Então, aqui nós temos um polígono com n lados, cuja medida do lado é L, certo? L. Aí vejam, pessoal, para a gente calcular a área desse polígono, chegar a uma expressão que nos permita calcular, a gente vai fazer o seguinte: eu vou trabalhar aqui com um segmento notável que ele está presente em qualquer polígono regular, que ele é chamado de apótema, tá? Que ele é chamado de apótema. O que seria a apótema de um polígono regular? Ele é um segmento que parte do centro, tá? Ele é um segmento que parte do centro e toca no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui a apótema seria o seguinte, vê só. Seria esse segmento aqui, ó. Seria esse segmento aqui. OK? Então esse segmento aqui, ele é chamado de apótema, tá? Ele é chamado de apótema do polígono regular. OK? Então vejam, se esse segmento aqui é a apótema, eu vou escrever aqui o nome dele aqui, tá? Então aqui nós temos a apótema desse polígono. Aí vejam, para calcular aqui, para encontrar essa expressão que a gente está procurando, eu vou dividir esse polígono aqui em triângulos, porque a gente sabe calcular a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então o que é que está acontecendo, pessoal? Vê só, eu vou traçar aqui para vocês um triângulo, tá? Um triângulo. E se a gente observar, eu consigo dividir esse polígono aqui em vários triângulos congruentes, em triângulos que têm a mesma área, tá? Em triângulos que têm a mesma área. Então vejam, eu posso traçar aqui mais triângulos, posso traçar aqui, a quantidade de triângulos que eu posso traçar aqui vai ser igual à quantidade de lados que tem esse polígono. Então, na verdade aqui, esse polígono, ele pode ser dividido em n triângulos iguais, onde n é a quantidade de lados. Aí vejam, pessoal, se aqui a gente tem, ó, a medida do lado do polígono e a medida do lado desse polígono, eu chamei de L, para calcular a área de um triângulo desse, então vou colocar aqui a área do triângulo, AT, só é a gente fazer aqui base, que eu estou chamando aqui de lado, né? Lado do polígono, que é L, vezes a altura, e a altura aqui eu estou chamando de apótema. É a apótema desse polígono regular. Então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então isso daqui é para a gente calcular a área desse triângulo que eu estou marcando aqui para vocês. Só que veja, o que a gente quer saber aqui é a área do polígono. Como é que a gente vai obter a área desse polígono? Vê só. Só basta a gente pegar aqui essa expressão, e multiplicar pela quantidade de triângulos que formam esse polígono. Então a quantidade de triângulos que a gente vai ter aqui é justamente n, tá? Porque esse polígono ele tem n lados. Então a área do polígono, que eu estou chamando de AP, seria o seguinte: n vezes L vezes a medida da apótema, tá? Da apótema, tudo
dividido aí por 2, mas eu vou dividir somente o n vezes L, porque o que é que está acontecendo, pessoal? Se eu pego o número de lados e multiplico pela medida de um lado, a gente tem aqui exatamente o perímetro desse polígono, tá? Tem um perímetro que é a soma de todos os lados. Então, vamos dizer que eu tenho aí um polígono com 5 lados e cada lado mede 4. Então, a gente vai ter 4 vezes 5, que vai ser o perímetro, tá? Então, veja, a nossa expressão aqui da área vai ficar o seguinte, ó. N vezes L aqui. N vezes L é justamente o perímetro. Então, a gente vai ter aqui perímetro sobre 2 vezes a apótema. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar para encontrar a área, a expressão da área de um círculo, tá? Então, para isso, considere aqui essa pequena figura que eu desenhei aqui para vocês, onde temos um triângulo equilátero, um triângulo regular inscrito em um círculo. Então, quando eu vou mexendo aqui no meu controle, veja o que é que está acontecendo, ó. A gente vai aumentando a quantidade de lados e quando eu vou aumentando aqui a quantidade de lados, esse polígono aqui, que está inscrito no círculo, ele vai ficando aqui, ele vai quase que coincidindo aqui com o círculo. Então, quando a gente aumenta aqui a quantidade de lados, a gente deixa essa quantidade de lados aí bem grande, a gente pode dizer que a área do polígono é numericamente igual à área do círculo. Então, vou escrever aqui para vocês. Como é que a gente vai calcular a área desse círculo, já que ela é numericamente igual à área do polígono? A gente vai fazer aqui o perímetro, usando essa expressão, ó, o perímetro do círculo, e o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência desse círculo. Então vai ficar o comprimento da circunferência 2π vezes r vezes a medida da apótema. Esse r aqui é o raio do círculo, que é justamente aqui, pessoal, que é justamente aqui a apótema, tá? Então vai ficar 2πr, que é o perímetro, vezes a apótema. E esse perímetro a gente já viu que tem que dividir por 2. Então, eu estou fazendo uma associação aqui, ó, entre essas duas expressões, pois a área do polígono é numericamente igual aqui à área do círculo, quando eu deixo esse polígono com a quantidade bem grande de lados. Fazendo aqui as contas, eu vou simplificar esse 2 com esse e vamos ter o seguinte, que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Então, essa expressão aqui ela nos fornece a área de um círculo. Eu vou fazer para vocês aqui uma aplicação da área do círculo. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui duas aplicações da área do círculo, tá? Da área do círculo. O que é que acontece? Na primeira aqui, eu tenho um círculo com raio 10 centímetros e na segunda figura eu tenho uma coroa circular, onde o círculo menor tem raio 5 e o círculo maior tem raio 10 centímetros. E a coroa circular, gente, é essa região aqui que está de verde, tá? Que está de verde. Então, veja, para a gente calcular aqui a área do círculo, a gente viu aqui que uma expressão que nos permite calcular seria o seguinte, pegar aqui π e multiplicar pelo raio elevado ao quadrado. Então, se a gente conhece o raio do círculo, é muito fácil para a gente calcular a sua área, tá? Basta a gente pegar aqui π e multiplicar por o raio elevado ao quadrado. No caso aqui o raio é 10, vamos ficar com 10 ao quadrado. Então aqui vai ficar quanto? Ó? 10 ao quadrado aqui é 10 vezes 10, que é 100 vezes π. No caso, centímetros quadrados. Essa área ela pode ficar assim, escrita em termos de π. Mas só que a gente sabe que o π ele é aproximadamente igual a 3,14. Aí se você quiser encontrar aqui numericamente esse valor, sem estar com esse π aqui, basta você pegar aqui o 100 e multiplicar por 3,14, que é o valor de π, tá? Então, se a gente fizer essas contas aí, isso vai dar 314 centímetros quadrados. Então, isso aí seria a área
seria a área desse círculo, tá? Seria a área desse círculo, essa região aqui interna que eu estou marcando para vocês. Então, a área seria 314 centímetros quadrados. Já nessa segunda figura, nós temos uma coroa circular. E o que caracteriza uma coroa circular é que ela é formada por dois círculos concêntricos, ou seja, círculos que possuem o mesmo centro. Então, nós temos o círculo maior, que está de verde, e o círculo menor, que está de branco. Então, a coroa circular ó, é toda essa região aqui, que está dentro do círculo maior e fora do círculo menor. Aí, para calcular a área da coroa circular, que eu vou chamar aqui de AC, área da coroa circular, a gente vai fazer o seguinte: eu vou calcular a área do círculo maior, a área do círculo maior, e vou tirar a área do círculo menor. Porque veja, se eu calcular aqui, ó, toda essa área aqui do círculo maior, né, e tirar a área branca, que é a do círculo menor, a gente vai ter justamente a área da coroa circular, que é essa parte aí que está de verde. Então vejamos o que é que vai acontecer aqui. Vê só. Então, o círculo maior, então no círculo maior, a gente sabe calcular a área de um círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio do círculo maior é 10. Então vai ficar 10 ao quadrado. A gente fez esse cálculo agora. Isso vai ficar aqui 100 vezes π centímetros quadrados. E agora eu vou trabalhar com o círculo menor, tá? Nesse círculo menor, o que é que a gente tem aqui? Esse círculo branco, que o raio dele é 5. Então aqui a gente vai ter o seguinte, vê só. Π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então aqui vai ficar 25π centímetros quadrados. Agora, para a gente calcular a área da coroa circular, que eu chamei de AC, o que a gente vai fazer agora é pegar a área do círculo maior, que é 100 π, e vai tirar aqui, e vai tirar a área do círculo menor, que é 25 π. Fazendo aqui as contas, isso vai ficar 75 π centímetros quadrados, tá? Se, como a gente fez na outra figura, se a gente não quiser trabalhar com esse π aqui, basta substituí-lo por 3,14. Então vai ficar 75 vezes 3,14, tá? Multiplicando, pessoal, esses dois números aí, a gente vai encontrar 235,5 centímetros quadrados, ok? Então isso daí é um cálculo que a gente fez para encontrar a área de uma coroa circular. Eu quero fazer para vocês aqui uma observação, e essa observação aqui eu vou escrever de preto para vocês, sobre a área dessa coroa circular. Vê só, deixa só eu separar aqui o primeiro cálculo que a gente fez. Vê só, sobre a área da coroa circular, imagina que o círculo maior tem um raio aqui R grande, R maiúsculo. Então isso aqui é o raio maior, tá? O raio do círculo maior. E vou chamar de Rzinho, R minúsculo, o raio menor, o raio do círculo menor. Então a gente sabe que para calcular a área da coroa circular, só é a gente fazer o quê? A área do círculo maior, que é π vezes o R grande ao quadrado, e tirar a área do círculo menor, que é π vezes Rzinho ao quadrado. Então, a área dessa coroa circular aqui, eu posso fazer o seguinte, colocar π em evidência, aí vai ficar aqui R grande ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, isso daqui, gente, é uma expressão que nos permite calcular aqui de maneira direta a área de uma coroa circular. Então, veja, a aplicação aqui a gente pode fazer direto, pessoal. Veja, o exemplo que eu vou pegar aqui para vocês é exatamente esse que a gente fez. Ou seja, vamos encontrar aqui a mesma resposta. Então a gente tem ó, a área da coroa circular, como é que fica aqui? Π, que multiplica, no parênteses aqui, ó, o R do círculo maior ao quadrado, no caso aqui 10 ao quadrado, e menos o raio do círculo menor ao quadrado, 5 ao quadrado. Então a área da coroa circular vai ficar π, que multiplica 100 menos 25. Ou seja, a área da coroa circular vai ser π vezes
75, exatamente o que a gente obteve. Π vezes 75 é 3,14 vezes 75. Fazendo essas contas, a gente já sabe que isso vai dar 235,5 centímetros quadrados. Então, pessoal, ou trabalhando aqui numericamente ou diretamente com essa fórmula, a gente consegue calcular a área da coroa circular sem problemas. Ok, gente? Então aqui, gente, estamos chegando ao final da nossa aula e como já é de costume, eu deixo para vocês aqui algumas questões propostas. E as duas primeiras eu retirei do livro Praticando Matemática. E as duas últimas eu utilizei como fonte o livro Matemática e Realidade. Então vamos lá tentar fazer as questões e postar dúvidas, se houverem, lá no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.